Olá, bem-vindo ao Guia Digital Estadão. As faixas desse CD estão organizadas numa sequência. Elas formam um caminho para você seguir. Nós vamos avisar quando for para você apertar pausa ou play no seu aparelho. Este guia tem 7 capítulos. São as 7 exposições que você vai encontrar nesse prédio. Cada capítulo começa com uma faixa título. Ouça essa faixa antes de entrar em cada exposição. Observe o seu crachá. Os números que estão nos quadradinhos são as faixas de conteúdo. As outras são as que indicam o seu caminho. Não esqueça, na entrada de cada exposição, ouça a faixa título. Vamos começar a nossa caminhada. Nosso ponto de partida vai ser a arte do século XIX. Procure a entrada dessa exposição, Arte do século XIX. Vamos andando e vamos ouvindo. Brasil mais 500 anos. Mostra do Redescobrimento. Guia Digital Estadão. Uma iniciativa do Estadão Cultura. Quando essa faixa terminar, aperte pausa. Quando estiver diante da entrada da exposição Arte do século XIX, aperte play. Pausa. O francês Louis Rocher fez um monumento para Dom Pedro I. Na base desse monumento, colocou imagens de nações indígenas. É colocada essa ideia de um Estado que tem suas raízes na cultura dos povos indígenas. As esculturas que você vê aqui são modelos em escala reduzida, feitos pelo próprio escultor. Na sequência, você vai encontrar o quadro Moema, de Vítor Meirelles, uma obra-prima do indianismo brasileiro. Depois de vê-los, aperte play. Pausa. Vamos continuar. Atravesse o pátio em direção ao outro lado da exposição. Você vai encontrar uma sala de paredes verdes, um verde musgo. Do lado esquerdo, o pintor Grimm. Deixe o CD prosseguir. Vamos fazer um breve comentário. A partir desse ponto, a exposição se bifurca. A arte acadêmica, encomendada pelo Estado, prossegue o seu caminho. Paralelamente, surge um outro tipo de artista, voltado para um outro tipo de público, interessado num outro tipo de obra. Outras figuras de artistas que são alternativas a essa ideia de arte acadêmica, isto é, a figura do artista boêmio de um lado e do artista dandy, do artista intelectual refinado e urbano do outro lado, que se separa da academia. Quando estiver diante do quadro Fazenda das Águas Claras, do pintor Grimm, aperte play. Pausa. Johann Grimm. Clássicas figuras de artistas boêmios, da boemia, justamente são esses artistas que a gente vê no módulo chamado Paisagens da Alma, e que são os artistas ligados ao Grimm, esse pintor alemão que introduziu no Brasil a ideia da busca do motivo ao ar livre, da importância de fazer da própria pintura uma maneira de viver a cidade, o espaço, de olhar para a natureza com um olhar mais livre, não ilustrativo. Outra figura importante deste ponto de vista foi o pintor Castagneto, Giovanni Battista Felice Castagneto. Talvez o maior pintor de marinhas brasileiro, que fez justamente dessa ideia de pintura do mar, dessa ideia de busca do motivo na praia e tal, uma espécie de forma de vida, de maneira de interpretar a própria existência. Pausa. As paredes da próxima sala têm um outro tom de verde. Ao lado do artista boêmio surge o artista dandy também. Figuras como Rodolfo Amoedo, como Belmiro de Almeida,
propõe uma arte engajada no social, na realidade urbana, nos temas da vida familiar. Inspiram-se no realismo francês. Especialmente o nudo Rodolfo Amoedo propõe uma espécie de desafio à moral, criando uma espécie de escândalo, uma vontade de provocação contra a cultura oficial da academia, ainda fechada nos moldes, digamos, dessa relação com a corte, com a cultura oficial. Enquanto você caminha, vamos fazer um comentário sobre a arquitetura dessa exposição. As cores das paredes, que caracterizaram cada uma das salas, são cores típicas dos interiores do século XIX. Perto do teto, você encontra citações arquitetônicas de edifícios construídos no Rio de Janeiro no século XIX. No final da faixa, aperte pausa. Quando entrar na sala azul, aperte play. Pausa. Uma outra riqueza da arte brasileira da segunda metade do século XIX são as linguagens regionais. O desenvolvimento, por exemplo, em regiões particulares, de uma pintura que ilustra, que tem como tema o desenvolvimento da sociedade das regiões do país. Se começa com Almeida Júnior. José Ferraz de Almeida Júnior. Com essa ideia do caboclo, da exaltação da história paulista através da figura do caboclo, do derrubador brasileiro, a figura do bandeirante, não é? Um destaque desse módulo é o esboço para a Partida da Monção, do Museu do Ipiranga. Que é todo um resumo da ideologia da história paulista. Por outro lado, temos, por exemplo, Pedro Weingartner, com a exaltação da figura do gaúcho, uma interpretação da nacionalidade específica do Rio Grande do Sul. Vamos ter no Nordeste figuras como o Manuel Lopes Rodrigues ou Telles Júnior, que interpretam a paisagem ou interpretam a sociedade do Nordeste. Nas Naturezas Mortas, de Manuel Lopes Rodrigues, encontramos uma referência ao japonismo, ao orientalismo. Que claramente ele deriva dos modelos dos anos 90, na França, na Europa. No final da faixa, aperte pausa. Aperte play quando estiver na sala amarela, a última sala dessa exposição. Pausa. Ao redor do quarto centenário. Isto é, 1900 como uma data de reflexão sobre a história. Nós temos uma reflexão sobre a relação civilização e natureza nos panoramas do Victor Meirelles, que retoma um pouco o antigo tema do Félix Hamilton de uma forma totalmente nova. Temos o lado da representação alegórica. No Pedro Américo, por exemplo, na Paz e Concórdia. E temos também representado o lado da ironia sobre a história. Por exemplo, no Tiradentes esquartejado do próprio Pedro Américo, ou nos Descobridores. Os Descobridores, de Belmiro de Almeida. Onde o tema da relação homem e natureza é ironicamente invertido. A natureza brasileira, apresentada sempre como maravilhosa, se transforma numa condenação, numa visão negativa. No final da faixa, aperte pausa. Aperte play quando estiver do lado de fora dessa exposição. Pausa. Atravesse o hall. Vamos ver imagens do Barroco. Imagens do Barroco. Estamos entrando no século XVII, período em que vai se desenvolver a arte barroca brasileira. É o período em que o Brasil está sendo colonizado. Além do poder político português, vêm para o Brasil 4 ordens religiosas: jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos. Com seus conventos e igrejas, essas ordens vão se espalhar pelo Brasil,
catequizar os índios e fornecer os fundamentos das novas povoações. Cada ordem religiosa terá seus próprios artistas, pintando e esculpindo imagens para suas igrejas. No início, serão cópias de modelos trazidos da Europa, mas com o passar do tempo, irá nascer uma arte brasileira. Essa exposição começa mostrando como são diferentes entre si as ordens religiosas. Os primeiros que vamos ver são os jesuítas. Vamos ouvindo e vamos entrando. No final dessa faixa, aperte pausa. Aperte play quando estiver lá dentro da exposição. Pausa. Os jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem que foi criada na época, praticamente, em que o Brasil foi descoberto, na segunda metade do século XVI. Voz, Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira. E com a missão específica de evangelizar esses enormes territórios que iam sendo descobertos e ajudar a igreja na luta contra o protestantismo na Europa. Observe que algumas dessas imagens vieram dos colégios do litoral. Outras vieram dos postos avançados que os jesuítas tinham na Amazônia e no Rio Grande do Sul. Nos colégios do litoral, os artistas eram os próprios jesuítas. Nos postos avançados, os índios colaboravam na criação das imagens. Então, uma imagem produzida no Colégio Jesuíta da Bahia não vai se diferenciar muito da imagem produzida no Maranhão, da imagem produzida em Belém do Pará, da imagem... Por quê? Porque eram os mesmos artistas. Os artistas que produziam as imagens eram os próprios religiosos das ordens. E eles, então, viajavam pelo país para atender a necessidade das diferentes fundações, dos diferentes colégios, dos diferentes conventos, né? Então, a imagem jesuíta, ela acompanha a epopeia missionária dos jesuítas. É uma imagem que está sempre querendo dizer alguma coisa no sentido de convencer, de conquistar novos fiéis para o cristianismo. Então, a imagem jesuíta, ela é geralmente retórica, ela está sempre movimentada, gestos eloquentes, não é? O que nós vamos fazer nessa exposição também, que é uma outra novidade, é relacionar esculturas que têm mão de obra indígena do sul do país com esculturas do norte, da Amazônia. Do lado direito da sala estão as esculturas onde há mão de obra indígena do Rio Grande do Sul, índios guaranis. Na escada, há duas obras da Amazônia. Você imagina um índio que pertencia a uma cultura completamente diferente e que vai fazer uma imagem a partir de um modelo europeu, por mais que ele copie aquele modelo, aquilo não pertencia ao universo cultural dele. Então ele vai introduzir elementos, não é? Tem uma Nossa Senhora da Conceição, que é parece uma deusa indígena. Essa imagem eu consegui que ela viesse. Eles tinham esses centros avançados de catequese dos indígenas e eles eram os mais bem-sucedidos, porque só os jesuítas é que se deram ao trabalho de aprender a língua dos índios. Então eles tinham um tipo muito mais moderno, quase visionários esses jesuítas. E foram os únicos que conseguiram treinar a mão de obra indígena, porque eram os únicos que realmente se integravam às populações indígenas, viviam o dia a dia deles, aprendiam a cultura, aprendiam a língua, não é? Aprendiam os mitos, tentavam fazer uma simbiose entre os mitos indígenas e a religião cristã e conseguiam um sucesso. Os jesuítas tinham um projeto para o Brasil. Começaram com os postos avançados no norte e no Rio Grande do Sul e pretendiam fundar um estado jesuítico no centro das Américas. Não é à toa que foram expulsos. Porque essas imagens elas estão em muito mau estado de conservação. Faltam braços às vezes, né? A policromia se foi, não é? Por quê? Porque com a expulsão dos jesuítas, essas igrejas se arruinaram, foram saqueadas e essas imagens ficaram jogadas, abandonadas. Mas elas têm uma força tão grande que mesmo assim, com esse estado de conservação delas, elas são muito impressionantes. No final dessa faixa, aperte pausa. Aperte play quando for sair desta sala.
Pausa. Vamos adiante. Suba a escada. Lá em cima você estará diante dos beneditinos. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. Arte do século XIX. Antes de entrar, vamos explicar como você vai usar este guia dentro da exposição. Nós vamos passar por várias salas. Cada sala tem uma cor diferente. A primeira sala é azul. Quando estiver lá dentro, aperte play. Vamos entrando. Pausa. Beneditinos. Dessas 4 grandes ordens religiosas, né, os únicos que foram estudados de uma maneira mais aprofundada são os beneditinos. Porque como é que se vai estudar, né, a atividade dessas ordens? Quer dizer, é necessário uma pesquisa aprofundada nos arquivos das ordens. Né? E até hoje, quem se dedicou a esse tipo de trabalho foram os próprios religiosos. Dom Clemente da Silva Negra era beneditino e pesquisador. Graças a ele, conhecemos o nome de 2 artistas, Frei Agostinho da Piedade, Frei Agostinho de Jesus. Que eram 2 monges que trabalhavam com imagens de barro e que produziram para o Mosteiro Beneditino de Salvador e o Mosteiro de São Paulo. Então, é o mesmo estilo que vai de um canto para outro na mão desses religiosos. Os beneditinos são uma ordem contemplativa, né, voltada para dentro. É uma espiritualidade toda de reflexão, de mistério. É aquele ideal da comunhão com Deus. Então, as imagens são tranquilas, são mais hieráticas, não é? São mais concentradas. No final da faixa, aperte pausa. Quando quiser ir adiante, aperte play. Pausa. Olhando de frente para os beneditinos, à sua esquerda há os franciscanos e carmelitas, e ainda algumas imagens paulistas do século XVII. À sua direita há uma oficina de restauração, e logo adiante um caminho que desce para o piso inferior. Quando estiver descendo, aperte play. Pausa. Senhor, Senhor, tem pena de mim, tem dó. No século XVII, vimos que as imagens religiosas se distribuíram pelo Brasil sem muitas diferenças regionais. Cada ordem tinha o seu estilo, seus artistas viajavam pelo Brasil. Com exceção dos jesuítas, por causa do seu contato com os índios, não havia diferença entre uma imagem do norte ou do sul. No século XVIII, essa situação se transforma. As regiões do Brasil vão se diferenciar. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro vão desenvolver estilos artísticos próprios. Vamos conhecer um pouco de cada um. A primeira escola que vamos encontrar é a Escola Mineira. Ela estará no meio das flores roxas. Uma parte do lado esquerdo da sala, incluindo o aleijadinho. Outra parte do lado direito, embaixo da escada. Deixe o CD prosseguir. A Escola de Minas Gerais, o Aleijadinho e seus contemporâneos. Sobretudo o nome do Aleijadinho. O Aleijadinho é o artista mais estudado e pesquisado nesse país. Graças aos levantamentos feitos pelo IFAM, nos últimos 10 anos, se descobriu uma série de outros artistas contemporâneos ao Aleijadinho. Alguns influenciados por ele, outros independentes dele. Os artistas independentes, curiosamente, eram sobretudo os portugueses, que continuavam atuando em Minas Gerais na época. E nós temos um grande artista português contemporâneo do Aleijadinho, que é Francisco Vieira Servas, natural do Porto, e que o estilo dele não tem nada a ver com o Aleijadinho, e era ou o Aleijadinho ou o Francisco Vieira Servas que conseguiam as encomendas mais importantes. Com relação aos artistas influenciados pelo Aleijadinho,
Não deixe de ver as obras do mestre de Ipiranga, mestre de Barão de Cocais e do mestre de Sabará. Mestre é a designação que se dá a um artista quando já se conhece a sua obra, mas ainda não se sabe o seu nome. Que o Aleijadinho já naquele momento representava o elemento da terra, a nacionalidade, em contraposição, né, à atuação dos artistas portugueses como Francisco Vieira Serras. E então, como havia um grande número de artistas mulatos trabalhando nessas corporações, né, trabalhando nessas oficinas de produção de imagens, é natural que eles se voltassem para o mestre local, ainda mais tendo-se em vista que o Aleijadinho era mulato, filho de escravos, embora ele nunca tenha sido escravo, ele próprio, nunca viajou, então era já um produto genuíno da terra. No final dessa faixa, aperte pausa. Aperte play quando terminar de ver a Escola Mineira. Pausa. Vamos passar por dentro de uma sala com paredes altas. Lembra uma igreja. Saia pela direita em direção às flores amarelas. Lá, vamos encontrar a Escola Baiana. Pausa. A Escola Baiana. As imagens baianas eram muito apreciadas. A Bahia tinha uma grande produção de imagens voltada para a exportação. Porque é o seguinte, quando uma igreja era construída, uma capela era construída, seja em que ponto do Brasil fosse, qual era a primeira ideia das pessoas? Mandar buscar uma imagem em Portugal. A imagem do santo padroeiro, a mais importante. Mas isso nem sempre era possível. Então, a segunda opção era a Bahia. Porque as imagens baianas, elas agradam muito, elas têm uma policromia muito rica, feições suaves, né? As imagens do Cristo crucificado, né, são muito pungentes. Então, desde princípios do século XVIII que se desenvolveram essas oficinas para exportação. Quando você chega em Minas e pergunta qual é o grande artista do período colonial, todo mundo vai dizer o Aleijadinho. Se chega no Rio, as pessoas geralmente indicam o Mestre Valentim. Se for na Bahia, vão indicar um tal de Francisco das Chagas, o Cabra. Francisco das Chagas, o Cabra. E o que esses artistas têm em comum? É que esses artistas todos eram mulatos. E a historiografia da arte brasileira, ela está fortemente centrada, né, voltada para o estudo dessa produção mais tipicamente brasileira, né, dos mulatos. Então, os artistas portugueses ou os artistas brancos que atuavam na mesma época nunca tiveram muito ibope em termos de pesquisas, de estudos. Não deixe de ver Manuel Inácio da Costa, um artista branco que viveu mais de 90 anos, tem uma produção imensa e importantíssima e nunca foi estudado. Veja também Félix Pereira Magalhães e o Mestre de Sergipe. Seguindo adiante, vamos encontrar a Escola do Maranhão. Aperte play quando chegar lá. Tambor, Naná Vasconcelos. Voz, Naozete. Pausa. Escola do Maranhão. A peça maranhense, ela, a gente pode chamar de mais rústica. Ela não tem essa policromia suntuosa, ela não tem esse douramento suntuoso das imagens pernambucanas ou baianas. Uma das coisas que mais impressiona nas imagens maranhenses é o tipo de face que elas têm, um rosto roliço que se aproxima do tipo indígena local. E um dado curiosíssimo que são as imensas cabeleiras encaracoladas pelas costas. De onde é que eles tiraram esse gosto? Inclusive, eu pedi que as imagens maranhenses possam ser vistas de frente e de costas. No final da faixa, aperte pausa. Quando acabar de ver a Escola do Maranhão, aperte play. Pausa. A partir daqui, a exposição se transforma. As imagens religiosas vão ser observadas de um outro ponto de vista. Não do estilo, mas da função que desempenham. Muitas foram feitas para estar no altar, para impressionar a distância. Por isso tem olhos grandes,
sugerem movimentos. Outras foram feitas para andar na rua, nas procissões. São leves, articuladas, são atores. Outras foram feitas para construir cenários, como os presépios no Natal. Outras imagens foram feitas para se ter em casa, um microcosmo da religião. Imagens para o culto doméstico, oratórios. Palavras da professora Miriam. No Brasil, a importância da religião católica transcende o aspecto puramente religioso. A religião católica no Brasil é também cultura. A cultura brasileira é profundamente informada por esse universo católico. Tanto que você depois vê os sincretismos que vão ser feitos com o candomblé na Bahia, não é? Dos santos religiosos que passam para o universo do candomblé. Quando a gente pensa, por exemplo, nos cortejos carnavalescos, eles derivam diretamente das procissões do período colonial. As procissões tinham carros alegóricos também, com alegorias de Marte, Júpiter, Saturno, os deuses do Olimpo. A religião católica nunca foi algo de absolutamente estanque. Ela sempre foi um repertório de outros elementos. Ela aceitava esses elementos profanos. Voz Bia Lessa. Veio para o Brasil uma religiosidade obscura, pesada, quer dizer, veio para o Brasil uma religião católica onde Deus é grande e castiga e a gente tem que obedecer, e que o brasileiro aos poucos foi transformando isso numa religião própria, ele foi se tornando dono, quer dizer, eu tenho uma relação muito próxima, sagrado e profano estão juntos, quer dizer, você tem festas populares, você tem todas as grandes romarias que são romarias e festas ao mesmo tempo. No fim da faixa, aperte pausa, aperte play quando estiver do lado de fora dessa exposição. Pausa. Saindo do barroco, suba a rampa para o segundo pavimento. Vamos ver arte moderna. Arte moderna. A arte do século XX está dividida em 2 capítulos, arte moderna e arte contemporânea. Nelson Aguilar, curador-geral da exposição, selecionou alguns artistas e gravou um comentário. O primeiro artista é Alfredo Andersen. Vamos localizá-lo. Estamos no 2º piso, diante da rampa, de costas para o fundo da sala. Do lado esquerdo, encostado na janela, vamos encontrar Alfredo Andersen. Quando chegar lá, aperte play. No final dessa faixa, aperte pausa. Pausa. O século XIX foi uma época de transformações. O Brasil passa de colônia a império, e a arte passa a ser promovida pelo Estado, com finalidades políticas. Não é mais a Igreja a encomendar obras religiosas, mas o Estado a encomendar obras que transmitam uma nova imagem do seu povo, da sua terra e do seu soberano. Para criar essa nova imagem nacional, o governo brasileiro convida um grupo de artistas franceses para vir ao Brasil e fecundar uma nova arte. É a Missão Francesa. A missão chega em 1816 e, ao desembarcar, é esse o ambiente artístico que ela encontra no Brasil. O módulo começa com uma série de exemplos de modelos de cultura luso-brasileira. Voz Luciano Miliaccio, curador. Isto é, sobrevivências da cultura dos modelos lusitanos na própria cultura brasileira da época da chegada da missão francesa. Por exemplo, a pintura do padre Gesuíno do Monte Carmelo em São Paulo, a pintura de vista e de retrato no Rio de Janeiro. Esses modelos são colocados em contraste, em comparação com os modelos importados pela própria missão francesa, pelo Debré, em particular pelo Tonet. Vamos ver nessa exposição como a arte brasileira, embora imitando os modelos europeus,
acabará por encontrar o caminho da sua originalidade. Uma imagem dos brasileiros para eles mesmos. No final dessa faixa, aperte pausa. Quando acabar de ver, aperte play. Pausa. Alfredo Andersen. Paisagem com canoa na margem. Onde o que está em questão é um barco. Voz, Nelson Aguilar, curador. Um barco pousado na margem de uma praia. Ninguém sabe como esse barco foi parar lá. É apenas o barco o protagonista fundamental do quadro. Existe um horizonte imenso. Então é um quadro que tem uma predominância horizontal. E apenas um eixo está em vertical. É uma estaca onde o barco está amarrado. E simplesmente essa conjunção do horizontal com o vertical já dá uma ideia de infinita expansão, em todos os sentidos, para o alto e para os lados. Então isso é o que caracteriza esse quadro. É um quadro que poderia ser um quadro de Mondrian, né? Um quadro que seria absolutamente despojado. O que existe são apenas acontecimentos plásticos dentro dele, não tem nenhuma retórica. Esse barco pousado na praia, ele está espiando o horizonte através de uma linha que, digamos, faz a divisória entre o céu e o mar. E o resto é apenas uma mancha verde, meio turva, que significa a linha da praia. Diante desse quadro tão eloquente ao mesmo tempo eloquente e com expressões mínimas, ele seria uma obra-prima em qualquer parte do mundo. É um quadro feito em 1922, mas Andersen chegou ao Brasil em 1895. Então seria um artista muito importante e talvez não devidamente focalizado, porque se instalou e viveu durante toda a vida no Paraná. E foi considerado, por isso mesmo, o pai da pintura paranaense. Pausa. Nossa próxima artista é Anita Malfatti. Está ao lado de Alfredo Andersen. Pausa. Anita Malfatti, O Homem Amarelo. É um quadro extremamente nervoso, ágil. São linhas rápidas que definem imediatamente a personagem. É uma tela muito rica que tem a mesma economia, a mesma concisão que uma tela de Matisse. É uma tela torcida. O homem está olhando numa direção, o tronco está postado em outra direção e o que importa, as cores, o amarelo e o vermelho, são cores muito gritantes, mas são cores fundamentais para espelhar o estado da alma. O contraste mais tenso, luminoso do quadro está na camisa da personagem, essa camisa branca manchada pela gravata amarela e negra. Então esse máximo de contraste dá uma irradiação para toda a personagem que, a partir desse foco luminoso, ele vai se irradiando através do que seria a lapela do paletó desse personagem e vai se estendendo pelo todo o quadro, e ele está numa posição como se fosse um shogun, um homem que está desfrutando da sua autoridade pela própria pose de uma mão sustentada no espaldar da cadeira e a outra num sentido de comando. Quando ele apareceu, foi tão forte que ele causou a reunião de todos os escritores, intelectuais, artistas da época que se uniram para defender, porque ela foi muito atacada. Uma jovem artista, quando aparece, e aparece já com essa audácia, ela foi muito atacada, inclusive por um texto muito conhecido de Monteiro Lobato, chamado Paranoia ou Mistificação. Em torno dessa exposição se uniram e se conheceram Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, de Cavalcante, todas as personalidades que 5 anos mais tarde, em 1922, iriam organizar a Semana de Arte Moderna. E depois desse quadro que Mário de Andrade começou a estudar o Barroco. Quer dizer, isso já é uma consequência lateral do expressionismo, porque o expressionismo faz aproximar artistas que antes estavam no limbo. El Greco se torna um artista contemporâneo, graças aos expressionistas, assim como Aleijadinho se torna um artista de vanguarda, graças a Anita Malfatti. Pausa. O próximo comentário é sobre o quadro Segunda Classe, de Tarsila do Amaral.
Ele está do outro lado da sala. Passe pela frente da rampa. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. O Vagão de Segunda Classe, de Tarsila do Amaral, já é um quadro do modernismo feito após o craque do café. É um quadro que foi realizado em 1932. Na medida que acontece o craque do café, toda essa elite brilhante que participava da Semana de Arte Moderna, de uma certa maneira, eles foram colocados à prova. Por exemplo, Tarsila do Amaral, ela deixou de ser a representante de uma elite para se transformar numa pessoa da média burguesia. Então foi uma crise muito forte, uma espécie de ferida narcísica. Ela faz, em 1931, uma viagem à União Soviética com um novo companheiro, o psiquiatra Osório César, que vai ser uma personalidade muito importante no módulo Imagens do Inconsciente, porque foi o introdutor de uma terapia ocupacional voltada para a arte no Brasil, no Hospital do Juqueri, né? O Vagão de Segunda Classe, como o próprio nome diz, é um nome que é vinculado à pintura realista. Então são pessoas das classes mais desfavorecidas da sociedade, e curioso que essa família de camponeses, certamente do norte do país, eles formam uma espécie de retábulo, quase um retábulo religioso diante do vagão do trem. Essa composição é piramidal, porque acima da família, justamente na janela do vagão, aparece uma personagem que está zelando por essa família. Essa personagem, se aproximarmos, se atentarmos bem, nada mais é do que a figura de Luiz Carlos Prestes. Então esse quadro é um dos quadros mais importantes da arte brasileira, e que mesmo o primeiro Portinari dos anos 30 ia tentar chegar perto desse teor revolucionário que o quadro sustenta. Pausa. Nosso próximo artista é Vitor Brecheret, com a escultura Crucificado. Está logo depois de Tarsila do Amaral. Pausa. O Crucificado, de Vitor Brecheret. E no caso de Brecheret realmente ele atinge um nível altíssimo, sobretudo nos anos 20, né? Ele faz uma escultura que realmente o que está privilegiado é a limpidez dos volumes, sobretudo as esculturas em mármore. Ele tem uma noção muito apurada da luz. A luz numa escultura, ela funciona através da profundidade. Quer dizer, qualquer elemento de profundidade que é feito numa escultura se torna imediatamente uma zona de sombra. Essa zona de sombra cria uma articulação nova para a escultura. São tão importantes quanto as próprias arestas. Então cria uma luminosidade própria. Ele é muito sensível a isso. Ele é capaz de colocar o filho em contato com a mãe como se fosse uma coisa de um corpo só, como se o filho fosse parido pela mãe dentro da própria escultura, e o filho já está numa posição de sofrimento. Como se a mãe e o filho fossem um só produto. Fosse um copo onde 2 jatos de água fossem lançados. É impossível distinguir um do outro. E isso num sentido de elevação. Não é um misticismo piegas, e é alguma coisa extremamente concisa, como se a escultura fosse 2 mãos que se juntassem para o céu. Então é esse o sentido dessa escultura. Essa maestria que Brecheret consegue nos anos 20 é alguma coisa que vai estar bastante marcada na mostra do redescobrimento. Pausa. Na próxima faixa, vamos falar de Sérgio Camargo. Você vai encontrá-lo na próxima sala. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. Sérgio Camargo. Vendo a obra de Sérgio Camargo, pensa-se que é um artista da abstração geométrica que sobrevive nos anos 60, na medida que sua obra é constituída por módulos, e esses módulos são repetidos, eles proliferam dentro de um chassis, por exemplo. Nesse caso que nós estamos vendo, é uma obra sobre madeira, né? Esses módulos se distribuem nessa obra, uma espécie de plantação de cones, né?
de cilindros cortados, mas é muito diferente disso, na verdade. A grande preocupação de Sérgio Camargo é realmente do fenômeno luminoso de entrar dentro da obra de arte e mudar completamente a interpretação da obra de arte. Sérgio Camargo, na verdade, ele executa relógios celestiais. Então, dependendo da hora do dia, a obra é uma, em outro momento é outra. Então, é um artista que ele está a cavalo entre um comportamento minimalista, geométrico, mas realmente muito sintonizado com o momento, com o impacto da natureza, do elemento mais etéreo da natureza, que é a luz. Realmente parece que ela está pulsando quando nós vemos um trabalho dele, que está sempre em movimento, como se tivesse uma força interna. E isso que torna Sérgio Camargo um dos maiores artistas, inclusive muito disputado dentro do mercado internacional. Pausa. Na próxima faixa, vamos falar de Lygia Clark. Aperte play quando chegar lá. Pausa. Vamos caminhar para uma outra sala. Vire à esquerda no primeiro corredor. Lá no fundo você vai ver paredes vermelhas, cor de vinho. É a missão francesa. Há 2 faixas para ouvir, sobre o pintor Tonet e uma litografia de Debré. Pausa. Lygia Clark, Os Bichos. Lygia Clark, ela provém da cidade laboratório do Brasil, em Belo Horizonte, e pratica uma arte que já trabalha desde o começo, não a tela, mas uma superfície modulada. Ela emprega a madeira e ela faz incisões na madeira. Os cortes geométricos são cortes vivos, são sulcos. Então essas superfícies moduladas, elas constituem linhas que dali, talvez Lygia Clark seja uma das artistas cujo projeto estético seja o mais coerente da arte brasileira, porque essas linhas vão adquirir uma importância cada vez maior e vai fazer essa obra de arte funcionar como um origami a um certo momento. Os bichos não são nada mais do que origamis. São superfícies dobráveis, feitas em metal, alumínio, que pode ser aberta, colocada em várias posições. Ela diz que nunca sabe quantas posições um bicho pode ficar. E justamente essa é uma obra de arte aberta, na qual o espectador pode tomar parte. É uma crítica também para esse papel passivo da obra de arte. Cada vez mais ela vai trabalhar com o público a ponto de um determinado momento da sua carreira ela abandonar a obra de arte e lidar apenas com a terapia. A terapia seria um momento real de entrar em contato com o público. Por isso que a Lygia Clark é uma artista que está entre a arte moderna e a arte contemporânea. Porque o que separa a arte contemporânea da arte moderna é essa consciência da crise do suporte artístico. O suporte não é mais apenas a tela, não é mais uma escultura que é colocada no centro de uma sala ou num canto de uma sala, mas passa a ser a própria sala a fazer parte da arte moderna, o nascimento da instalação, o nascimento dos ambientes artísticos. E essa obra, O Bicho, é apenas um prenúncio do que seria obras que ela ia desenvolver, como A Casa é o Corpo, obras na qual o público entrava dentro das obras para sentir a sensação de estar renascendo, ou sensações físicas, né? Pausa. Na próxima faixa, vamos falar de Hélio Oiticica. Ele está do lado da Lygia Clark. Pausa. Hélio Oiticica, Bólide. Hélio Oiticica, embora seja mais jovem do que Lygia Clark, tem a mesma importância, porque, em primeiro lugar, ele era um artista prodígio. Ele fez obras construtivistas já com 15 anos. Ele vinha de uma família, o avô foi um anarquista muito conhecido nos anos 10, nos anos 20. Então, Hélio Oiticica é um caso extraordinário, porque é um artista que tem, muito jovem, uma formação rigorosa, e ele percebe os impasses que a arte estava chegando. Ele não queria ser apenas um criado do circuito artístico oficial, que se
mobiliza através de galerias e museus. Ele acha que a arte deve chegar perto de todos e que aqueles que frequentam galerias e museus são apenas um grupo muito pequeno que tem comportamentos completamente estereotipados, que são pessoas que não interessam absolutamente para ele entrar em comunicação. E um dos meios dele entrar em contato, digamos, com o maior número de pessoas foi quando ele sente a necessidade de participar de uma escola de samba como passista. Então ele foi isso nos anos 60. Ele entra na escola de samba Mangueira e se torna um passista, né? E com isso ele começa a conhecer um outro tipo de vida que sempre teve longe, que é a vida do morro carioca. Tá certo que o morro não é o que ele é hoje, não é, mas de qualquer maneira o morro naquela época era alguma coisa entre a vida rural e a vida urbana. Mas existia também seus marginais, e o Oiticica ia se identificar com esses marginais porque considerava de uma certa maneira um artista sendo um marginal da sociedade, e um marginal, um bandido, não estava numa situação muito diferente do artista. Então nós vemos um bólide, como ele chamava a sua obra de arte. Um bólide é alguma coisa como se fosse uma molotov. Ele ficou muito amigo de um marginal chamado Cara de Cavalo. Cara de Cavalo, ele é exterminado pelo Esquadrão da Morte. Então ele faz uma obra que é uma espécie de túmulo para Cara de Cavalo, uma homenagem a Cara de Cavalo. Esse bólide, existe um véu vermelho, quer dizer, todo o sangue que aconteceu no sacrifício, na hecatombe de Cara de Cavalo. Então o Hélio Oiticica é um artista muito curioso, porque, como os grandes artistas do século XX, é alguém que confunde, faz questão de confundir voluntariamente a vanguarda artística com a vanguarda política, e é uma espécie de termômetro, uma espécie de sismógrafo da sociedade. Os anos 60 são os anos de intensas reivindicações sociais, sobretudo através de movimentos estudantis. Então, o Oiticica mostra uma postura social bastante incidência. Por exemplo, ele é alguém que recusa o jogo dos museus e das galerias. Ele não expõe nem em museu, nem em galeria, e ele só expõe quando uma instituição é capaz de recriar as condições utópicas para reproduzir sua obra, como foi o caso da Whitechapel, em Londres. Aquela frase do Marx, nas teses sobre Feuerbach: os filósofos interpretaram o mundo, agora cumpre transformá-lo. Então transformar é conosco mesmo. Então essa é a posição de artistas como Hélio Oiticica, como Lygia Clark. São pessoas que fazem propostas para transformarem o mundo, para transformar o comportamento, o padrão, para ir em direção a uma sociedade melhor. Pausa. A próxima faixa refere-se à exposição Imagens do Inconsciente. Pausa. Imagens do Inconsciente. Tem um artista chamado Arthur Amora, que é um artista obsessivo, que ele sempre desenha dominós pretos sobre fundo branco. Voz, Daniela Thomas. A gente fez uma brincadeira que a gente manteve o cinza. O cinza das paredes do século XX. Até um pouco dentro do nosso espaço. E deixou o Amora aqui como se não houvesse ainda a fronteira entre a Imagens do Inconsciente e o século XX. E o Amora vai ser absolutamente contíguo, assim, é uma continuidade do trabalho do Hélio, da Lígia, no sentido do concretismo, das imagens geométricas. Vai ter essa brincadeira de, afinal, quem é o artista, quem é o louco, né? Ter essa fronteira, né? Que coisa tola. Vamos entrando. Deixe o CD prosseguir. Nesta sala, no centro, há o trabalho de Arthur Bispo do Rosário. Em volta dele, uma série de salas com trabalhos de outros artistas. Deixe Arthur Bispo do Rosário para o fim. Vá caminhando livremente pela exposição enquanto você escuta esta faixa de comentário geral. O módulo Imagens do Inconsciente reúne obras de pessoas confinadas em hospitais psiquiátricos. São pessoas que vivenciaram grandes sofrimentos e profunda solidão,
isoladas da vida mundana por não poderem mais, segundo a ordem psiquiátrica, conviver com a família e a sociedade. Foram rotuladas como seres embrutecidos e absurdos. Apesar dessa trágica concepção, desse abismo criado pela ciência, surgem do mais profundo de suas almas imagens, as mais inusitadas e belas. É a riqueza insuspeitada da criação que essa exposição contempla. Esse módulo, fazem parte dele 12 artistas. Voz, Luiz Carlos Melo, curador. De 4 instituições diferentes. O Museu Osório César de São Paulo, do Hospital Juqueri, o Museu Nísio da Silveira, no Rio de Janeiro, a Casa das Palmeiras e o Museu de Imagens do Inconsciente, também no Rio de Janeiro. E porque essas pessoas nunca tiveram formação artística, então criaram uma obra completamente da música interior, da sua realidade interna, né? Daniela Thomas. Nunca mais vai existir um grupo de pessoas como este, porque os psicotrópicos embotam essa capacidade criativa tão exuberante. Então, esse museu também ele é parado no tempo e no espaço, porque entre o eletrochoque e o psicotrópico houve esse encontro. Nelson Aguilar, no seu texto introdutório de Imagens do Inconsciente, pergunta: por que este módulo Imagens do Inconsciente dentro da exposição que celebra 500 anos de artes visuais do Brasil? A resposta seguramente esclarece algo sobre a especificidade de ser brasileiro, pois uma instituição como o Museu de Imagens do Inconsciente não existe na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão ou em qualquer outro país. O psicólogo Carl Gustav Jung, ao tomar conhecimento dessa coleção em 1957, escreveu: fiquei impressionado com as pinturas dos esquizofrênicos brasileiros. Elas apresentam características comuns da pintura esquizofrênica, mas trazem também uma harmonia de formas e cores que não é habitual. Como é o ambiente onde esses doentes pintam? Suponho que trabalhem cercados de simpatia e de pessoas que não têm medo do inconsciente. Conheça o ambiente onde viviam esses artistas, assim como o trabalho da doutora Nísio da Silveira, nos 2 vídeos que estão sendo exibidos. No final dessa faixa, aperte pausa. Aperte play quando for ver o trabalho de Arthur Bispo do Rosário. Pausa. Arthur Bispo do Rosário. Ele nunca conheceu ninguém, nunca ninguém falou para ele que devia fazer isso, aquilo, nunca ninguém deu para ele um pedaço de papel, uma caneta, nada. Ele tinha uma missão que era levar tudo que ele conhecia e havia para o encontro dele com Deus. Ele era o mensageiro dessa terra, desse tempo, dessa época. Poucas pessoas no mundo, sendo loucas ou não, jamais encararam com tanta seriedade a missão que se impuseram, né? Como o bispo. O bispo sistematicamente bordou, costurou, amarrou, compôs, criou. Imagino que talvez uns 50 anos da sua vida. Ele catava objetos banais do dia a dia de um hospital psiquiátrico e transformava esse material em instalações surpreendentes. O hospital psiquiátrico, a pessoa quando é internada, ela ganha um uniforme. Então, eles falam que a pessoa na loucura perde a individualidade, então eles dão um uniforme, fica todo mundo vestido de azul. E o bispo pegava esses uniformes e desfiava as linhas desse uniforme e costurava, criando estandartes, criando coisas extraordinárias através da costura. É um exemplo realmente extraordinário dessa necessidade interna de criação. Pausa. Arte afro-brasileira. Essa exposição apresenta um contraponto entre artistas afro-brasileiros e a origem africana. No centro da sala, há uma exposição de objetos de arte da nobreza africana. O piso dessa exposição está dividido em 3 terras, as terras africanas de onde vieram os negros para o Brasil. Fizemos 2 faixas para você ouvir nessa exposição. Escute a primeira quando estiver dentro da exposição africana. Escute a segunda
enquanto estiver caminhando pelos diversos artistas afro-brasileiros. São faixas de comentário geral sobre a cultura africana e sobre os vários modos de ser afro-brasileiro. Deixe o CD prosseguir. Voz Kabengele Munanga, curador. Porque não dá para você confundir uma obra de arte africana com obra de outra região. Apesar da diversidade, os objetos artísticos africanos têm características em comum. Quais são as características comuns? A técnica. Trabalhar num só bloco. Outro é uma arte muito preocupada com a ideia. Preocupada em esculpir conceitos. A maioria das artes que estão ligadas aos cultos, a representação dos ancestrais, das divindades, são artes em que você encontra uma desproporção. Não é o corpo humano que está sendo representado, mas uma ideia, um conceito. Se é um chefe, eles querem mostrar o centro do pensamento, que é a cabeça. A cabeça pode ser maior do que o resto do corpo. Se eles querem enfocar a origem da vida, a fecundidade, a fertilidade. Os seios, no caso da mulher, ou o sexo, no caso do homem, adquirem proporções maiores do que o resto do corpo. Se bem que os europeus, quando chegaram, acharam que era uma arte infantil, que eles não tinham ideia da proporcionalidade das formas do corpo, não entenderam que era uma arte puramente intelectual. Toda a religião de Golfo de Benin, principalmente os Yorubá, o mundo religioso dele é aquele que nós chamamos de Panteão Nago. Um mundo que tem uma espécie de triângulo onde você tem no topo um Deus único que deixou a administração desse mundo nas mãos dos seus filhos divinizados, que nós chamamos de orixá, que são especializados, orixá da caça, da agricultura, das águas, dos rios, dos mares, etc. A arte produzida por essas sociedades vai refletir a sua concepção religiosa. O Deus único estará presente, mas não será representado pela arte. Você sai de lá, entra no mundo Bantu. No mundo Bantu. Que tem praticamente a mesma figura. Todos têm uma figura de um Deus único que criou o mundo, mas que não é representado por nenhuma arte, porque é um princípio. As sociedades do mundo Bantu estão mais ligadas aos ancestrais. Porque são sociedades, a maioria não tiveram chefias centralizadas, então a figura do ancestral é mais importante nessa região que a figura dos orixás. No mundo Bantu, você vai ver mais objetos que são representantes dos ancestrais. Então, essa diferença é muito importante. Mas vendo objetos simplesmente, pela forma, é difícil você ler, você ver isso. A liberdade do artista, ele existe, mas o artista trabalha dentro das normas étnicas. Eles manipulam os símbolos da própria sociedade. É por isso que essa arte é uma arte fundamentalmente étnica. Ele não vai trabalhar com os conceitos que não são conceitos da própria cultura. Apesar da fantasia dele, da liberdade dele, ele utiliza o símbolo do próprio universo étnico. É nesse sentido que falamos de artistas afro-brasileiros. Artistas que, em sua obra, retomam símbolos do universo étnico africano. Ou melhor, dos universos étnicos africanos, pois são múltiplos. No final da faixa, aperte pausa. Aperte play quando for ver os artistas afro-brasileiros. Pausa. Aí se coloca a questão fundamental. O que é a arte afro-brasileira? Não basta um artista ser de ascendência negra. Não é a cor da pele que confere o caráter afro-brasileiro. A obra afro-brasileira é aquela que remete à ancestralidade africana, que remete, por exemplo, a algumas soluções plásticas, a algumas soluções técnicas da arte africana,
que remete a algumas fontes de inspirações temáticas, símbolos, ícones religiosos africanos, ou simplesmente que remete à vida do negro no Brasil desde a escravidão até agora. Então, a partir dessas características, nós podemos chamar essas obras produzidas por esses brasileiros de arte afro-brasileira. Que essa arte afro-brasileira virou uma arte brasileira da qual participam outros brasileiros, sejam eles brancos ou negros. Ouça o comentário de Maria Heloísa Leuba Salum, curadora. O enfoque da arte afro-brasileira aqui não é do ponto de vista do artista e, portanto, da sua genealogia biológica africana, mas sua genealogia cultural. Essa exposição quer mostrar a arte afro-brasileira de uma maneira diferente de como tem sido vista até agora. Que é só dentro do campo do religioso, ou dentro do campo do popular, ou dentro do campo do mágico. Cada produção traz pilares diferentes da arte do século XX, que tem um referencial africano, que se destaca por ser isso, mas é uma arte que constitui o repertório do século XX, sem dúvida. O que é esse africano que está na arte brasileira e que pega na barriga da gente? Isso justifica também os poucos artistas escolhidos. Porque se você for pensar, em toda a arte brasileira vai ter sempre alguma coisa do africano. Porque a própria sociedade brasileira e a cultura brasileira é constituída da cultura africana. No final da faixa, aperte pausa. Nós vamos subir para um outro andar. Pausa. Nicolas Antoine Tonnet é um dos pintores que chega com a missão francesa. Traz consigo seus filhos, que também serão importantes na história da arte brasileira. Nas paisagens que ele pinta no Brasil, ele pega a tradição do classicismo, do idílio pastoral francês e o recoloca dentro exatamente a paisagem tropical, fazendo assim do Brasil uma espécie de imagem de uma relação idílica entre natureza e homem. Permaneça nessa sala quanto tempo você quiser. Quando quiser seguir adiante, aperte play. Pausa. Caminhe para o extremo oposto deste pavimento. Suba a rampa. Vamos ver arte contemporânea. Arte contemporânea. Neste pavimento, você vai encontrar uma série de artistas ligados à arte contemporânea brasileira. No guia, por uma questão de espaço, só pudemos falar de um, Leonilson. Ele estará depois da exposição Olhar Distante. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. Olhar Distante. A exposição Olhar Distante mostra artistas estrangeiros que vieram ao Brasil e retrataram a nossa paisagem. Ela começa no século XVII e chega até o século XX. Vamos entrando. Pausa. A exposição começa com uma grande retrospectiva do trabalho do holandês Frans Post, que veio ao Brasil no século XVII. Ele veio aqui com 25 anos, ficou 7 anos. Voz: Pedro Correia do Lago, curador. Pinta 18 quadros no Brasil, dos quais só sobram hoje 7, e 4 desses 7 vão estar na exposição. Aqui é a primeira fase dele, que é uma fase de descoberta direta da realidade brasileira. Depois ele volta à Holanda e ele descobre o nicho de mercado, de certa forma, do trabalho dele, porque os pintores se especializavam naquela época. Um fazia naturezas mortas, outro fazia cenas de taberna. O Post virou o dono do tema exótico Índias Ocidentais. O Olhar Distante é basicamente esse choque, ou esse confronto do artista que vem para o Brasil com uma formação já bastante avançada e tem que reagir a uma nova luz, a uma nova natureza e adaptar ao que ele sabe fazer. O cenógrafo Ézio Frigério
veio da Itália para criar o ambiente dessa exposição. Escolheu uma árvore no Ibirapuera, tirou o molde, pintou de azul. Cioè la grande foresta, i grandi alberi e il cielo azzurro. A grande floresta, as grandes árvores e o céu azul. Ho fuso le due cose, è venuta una foresta con gli alberi azzurri. Fundi as duas coisas, uma floresta de árvores azuis. Albero, uomo. Árvore, homem. Natura che si fa uomo, uomo si fa natura. Ouça a próxima faixa quando estiver do outro lado da sala. Pausa. No século XVIII, o Brasil está fechado. Nenhum pintor viajante chega até aqui. Mas no século XIX, 3 levas de pintores chegam ao Brasil. Uma concentrada em torno de 1820, um em torno de 1840 e outro em torno de 1860. E essa primeira fase, em torno de 1820, é liderada pelo Tonet. O Tonet é um pintor que chega com 61 anos, chega já para lá de maduro e tem que adaptar toda uma formação neoclássica. Tonet é o grande paisagista que realiza os quadros a óleo da paisagem. O Debré e o Rugendas são muito mais famosos como divulgadores da nossa imagem, mas eles não se dedicam tanto ao paisagismo quanto o Tonet. Ouça a próxima faixa quando estiver do outro lado da sala. Pausa. Nesse trecho vamos encontrar uma obra recém-descoberta. É a primeira vista de São Paulo pintada a óleo. Além dela, há a vista de Vila Rica e uma pequena miniatura de Dom Pedro I posando na frente desse quadro recém-descoberto. Os quadros foram feitos para o Dom Pedro I, que representavam as grandes cidades em torno do Rio de Janeiro. Você tem o Landzier, que é um artista importante também, e o Burchell, que são os dois ingleses, e o Conde de Clairac, que fez a primeira imagem da floresta brasileira. Depois você tem o filho do Tonet, Aimé Adrien Tonet. O Aimé Tonet é um rapaz que morre com 25 anos, afogado num rio. A vegetação densa da floresta virgem e os índios foram o principal foco de curiosidade dos pintores viajantes. Aos poucos, além dos pintores, virão também os fotógrafos. Vamos encontrar 3 daguerreótipos, as primeiras fotos das Américas. Foram cedidas por descendentes de Dom Pedro II. Pouco a pouco também, a floresta vai dar lugar à cidade. O azul das árvores vai dar lugar ao branco, branco do concreto de Oscar Niemeyer. No final da faixa, aperte pausa. Quando sair da exposição, aperte play. Pausa. Leonilson. Essa é a última obra do Leonilson. É uma obra que ele fez para a Capela do Morumbi. Essa obra é feita com camisas, mas camisas que têm mangas incrivelmente longas. Então são camisas que essas mangas se arrastam no chão. São vestes sem corpos. E alguma coisa está sempre bordado nessas vestes. Numa delas está escrito Lázaro. São como mortalhas. Ele está trabalhando com essa finitude, mas nessa finitude não existe nenhuma comiseração, não existe nenhuma sensação de autopiedade. Existe como se fosse uma lucidez artística diante da morte que é muito pungente, mas é alguma coisa que tem uma coerência artística muito grande com o que se faz nos anos 80. Onde o que está em questão é o corpo, o que está em questão é a possibilidade de uma vida fora dos padrões estabelecidos. Podemos fazer uma ligação entre essa obra de Leonilson e os parangolés de Hélio Oiticica. Parangolés são obras para serem vestidas e dançadas. Aqui são obras para serem despidas e deixadas. Justamente é um herdeiro de Oiticica, mas um herdeiro trágico, né? É um artista que foi vítima da AIDS e ele
usa da arte para testemunhar todos os momentos, para mostrar o que sente, que é alguém que não tem saída, que é um doente terminal. Pausa. Cerimônia de sagração de Dom Pedro I. Mas a atribuição principal da academia era justamente a criação do retrato do imperador. O imperador era retratado oficialmente, os retratos dele circulavam, existia um monopólio dos acadêmicos em relação ao retrato do imperador e existem documentos justamente que em muitos casos onde o imperador não conseguia chegar, chegava o retrato. A pose do Dom Pedro I revela claramente che tipo di soberano ele é, porque ele posa como um santo de vestir, como um santo processional, mas ele tem a coroa de Portugal que ele coloca na cabeça, também isso é um outro discurso, não é? Que os reis portugueses não eram coroados e ele, pelo contrário, se coloca a coroa na cabeça. Depois temos o colar de penas indígenas. Um colar de penas de galo. Que era uma clara alusão ao tipo de arte plumária com que eram ornamentados os caciques indígenas. Então existia também essa referência à herança cultural indígena, não é? E depois ele tem as botas, isto é, ele é também um chefe militar, de alguma forma, isto é, uma espécie de Napoleão dos trópicos. Então ele condensa todos esses significados dentro de um ambiente que, por outro lado, é totalmente barroco. Então dá também essa ideia de uma herança de um passado colonial, que no Brasil é uma marca muito presente nessa época, sem dúvida, não é? No final da faixa, aperte pausa. Quando quiser ir adiante, aperte play. Pausa. Vamos caminhar para outra sala. Vamos para o lado oposto da exposição. Lá no fundo, há uma outra sala com paredes vermelhas. O projeto de uma arte nacional. Quando chegar lá, aperte play. Pausa. O projeto de uma arte nacional. Como a partir da coroação de Dom Pedro II, o Brasil se torna uma nação especificamente americana e se dá uma série de referências, de conteúdos assim especificamente ligados à situação e à cultura americana. O problema da natureza, o problema, digamos, da herança dos povos indígenas. Isso é visto sobretudo através da obra de duas figuras. De um lado, Manuel Araújo Porto Alegre, que foi sem dúvida o intelectual brasileiro mais significativo desse ponto de vista. Do outro lado, a obra e a figura do Félix Miltonet, que foi o diretor da Academia do Rio de Janeiro até 1854. Manuel Araújo Porto Alegre, aluno do Debré, tentou criar justamente uma imagem do país, trabalhando sobretudo sobre a ideia da história. O Félix Miltonet trabalha sobre o tema da paisagem, da imagem da cidade e da paisagem. Foi o autor do primeiro panorama do Rio de Janeiro, de 1824. E foi também o autor das primeiras paisagens históricas brasileiras, a vista da Mãe d'Água e a floresta reduzida a carvão. Onde, digamos, é colocada essa relação entre homem e natureza como o drama fundador da história do Brasil. Quando a faixa terminar, aperte pausa. Aperte play quando quiser ir adiante. Pausa. Vamos para a próxima sala. As paredes são da cor Havana, um amarelo meio mostarda. Procure uma escultura de Luiz Rocher chamada Rio Madeira. Traz a imagem de um índio. Pausa.